Olá, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, estou aqui para convidar vocês comigo, nesse momento, para a gente edificar nossa vida de fé em Deus, construindo esta vida de fé em Deus com o conhecimento da Sua palavra, buscando cada dia mais aprender do Senhor, para que possamos construir cada dia mais a nossa vida de fé e comunhão com Deus. Já estamos nessa comunhão, mas temos que cada dia mais crescer e prosseguir nessa comunhão. A causa que nos levou à comunhão com Deus foi Cristo Jesus, a sua morte. Estamos nessa comunhão pela graça de Deus, que é Cristo. Nós, sem essa graça, não poderíamos ter comunhão com Deus. De forma alguma, nada que viéssemos a fazer poderia nos levar à comunhão com Deus. Mas, estando-nos já nesta comunhão, agora cabe a nós o compromisso e a responsabilidade de permanecer nessa comunhão. E nós só podemos permanecer nessa comunhão, nessa vida com Deus, nessa esperança da promessa eterna, se a gente for prudente, perseverar, não desfalecer, ser firme e constante, sempre abundante. Temos que cada dia mais abundar na fé, na obra do Senhor, que é Cristo, aonde devemos estar fundado, alicerçado para a salvação. A obra do nosso Deus, por onde somos salvos, é pela obra de Deus. Essa obra que foi operada pelo próprio Deus, com essa finalidade, com esse objetivo, de nos levar à comunhão com Ele, de nos conceder o meio de graça para estarmos na presença dEle, sendo aceito por Ele, justificado por Ele, reconciliado por Ele, estando nele, por meio de Cristo Jesus. O que cabe a nós é manter, é combater o bom combate da fé, é perseverar nessa fé, é ser prudente na fé, para não se desviar, para não apostatar, abandonando a fé. Esse compromisso é nosso. O impossível Deus já fez. Agora a gente tem a capacidade de se manter caminhando com Ele, pela graça que Ele nos concede. Agora somos nós que decidimos se queremos estar na graça do Senhor, no favor de Deus, ou desprezamos este favor que nos concede a salvação. Então eu quero convidar vocês, mais um momento de esclarecimento, de instrução da palavra de Deus, aonde nós aprendemos cada dia mais, cada momento que a gente se congrega, seja aqui na internet ou num grupo físico, ou em qualquer lugar, cada momento que a gente se congrega, estamos em comunhão, na concordância da palavra, no vínculo da paz pelo Espírito Santo, no senhorio de Cristo, na palavra dele, buscando cada dia mais a conhecê-lo, a gente está nessa comunhão, congregando para a edificação. Eu quero convidar você comigo agora, para a gente aqui congregados, unidos na fé, no mesmo propósito, sendo edificado com o conhecimento e o ensino da verdade do Evangelho, para que a gente venha ter a edificação da nossa vida de fé com Deus, através do conhecimento, para o crescimento espiritual do nosso conhecimento de Deus. Então, nesse momento, eu quero convidar você, mostrando para você a importância que nós temos que ter de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, aprender do nosso Deus, buscando o conhecimento dele, examinando as Escrituras que vai testificar dele. A gente, lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela testifica de Jesus. As Escrituras não testificam de nenhum lugar, de nenhuma entidade, de nenhuma criatura. As Escrituras testificam de Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse. O propósito de Deus é levar o homem a Cristo. E essa revelação de Cristo vai ser completa
onde Paulo vai dizer que o mistério de Deus que estava oculto foi revelado. Esse mistério é Cristo, a esperança da humanidade que foi prometida quando o homem caiu, entrando na maldição. Essa esperança foi prometida ao homem. E aquele que nasceria da mulher esmagaria a cabeça da serpente, isso é, ia destruir o poder de Satanás sobre a vida daqueles que estão escravizados por ele, para salvá-los, libertá-los e tirá-los das trevas. Essa promessa se cumpriu quando Jesus vem e cumpre essa obra salvadora. Consuma o projeto, o plano de salvação de Deus o Pai para a salvação de toda a humanidade. Foi consumado, foi realizado, foi feito. O plano de salvação que Deus planejou para o homem foi executado a partir de Cristo pela sua morte. Aí foi manifesta ao mundo. Deus manifesta o seu amor. Deus manifesta a sua misericórdia. Deus manifesta para o homem a sua graça. Uma graça que o homem não merece. Graça é favor imerecido. Deus agora oferece para o homem a sua misericórdia. Uma misericórdia que o homem não merece. Misericórdia é o homem não receber o que merece. E Deus, ele não quer dar ao homem o que o homem merece. O homem merece o inferno, o juízo, a condenação pelas suas obras, pelo pecado. Mas Deus não tem prazer. O que Deus quer dar ao homem é o perdão, é a absolvição, é a salvação para o homem ser livre desse destino. Isso aí entra a misericórdia de Deus para dar ao homem o que ele não merece, para livrar o homem daquilo que ele merece sofrer. Mas a misericórdia de Deus tira o homem dessa situação para lhe oferecer a graça, recebendo o favor que Deus oferece ao homem sem ele merecer. Isso é graça. E nesse momento eu quero convidar vocês para que estejamos aqui aprendendo, irmãos, tendo a instrução daquilo que o Evangelho revela. Nós, cristãos, temos que congregar, se reunir, buscar estar aprendendo mais do Senhor. Precisamos orar a Deus, para Deus levantar homens compromissados com o ensino verdadeiramente do Evangelho, compromissados na obra do reino de Deus, compromissados com a pregação, a instrução, a informação do Evangelho de Cristo, para formar discípulos para Cristo, para levar para o povo o entendimento, o conhecimento da verdade que liberta, que é Jesus. Nós precisamos orar a Deus diante dessa banalização, diante desse cenário anátema que o povo está vivendo dentro de instruções malditas, doutrinas de demônios, evangelho anátema, heresias de perdição que o povo está sendo instruído e recebendo. O povo está andando num caminho maldito, sendo instruído numa vida com Deus vã. Nós precisamos orar a Deus para que a gente não siga esse caminho maldito, para que a gente seja prudente no conhecimento da vontade, da verdade, da direção de Deus, para que Deus levante homens que tenham compromisso com o Evangelho, não com nenhum sistema religioso, estando sob a autoridade e o domínio de nenhum homem do sistema que determina o que deve ser, mas que Deus levante homens, profetas, que esteja compromissado com o reino de Deus, anunciar ao mundo a obra de Deus. É isso que o profeta de Deus tem que fazer. Anunciar ao mundo, à humanidade, a obra de Deus, a obra que salva, a obra por onde o homem é salvo. É a obra de Deus que foi manifestada, executada, consumada, para que proporcionasse para o homem a salvação. Esta obra de Deus é Jesus Cristo. Não é nenhuma vida de devoção a nenhuma instituição religiosa. Essa obra de Deus é Jesus. E nós temos que crer nessa obra e perseverar nessa obra e caminhar firme nessa obra, sendo constante e abundante na obra do Senhor, por fé. Não desfalecer da fé. Se manter firme, constante e abundante, guardando a palavra de Deus mesmo com pouca força, sendo fiel até a morte, cuidando da nossa vida na doutrina, perseverando para que venhamos ser salvos no final.
Porque tem muitos que estão apostatando da fé, desviando da fé, desanimando da fé, perdendo a esperança da fé, buscando uma direção de fé vã, sendo reprovado da fé. Nós temos que combater o bom combate da fé, porque o que está em jogo não é uma questão de posição religiosa, não é uma questão de estar nessa ou naquela igreja, não é uma questão de mostrar santidade para ninguém. O que está em jogo é a minha vida de salvação, é a minha vida com o perdão de Deus, é a minha vida na promessa de Deus. E para que isso seja real e verdadeiro, eu preciso estar na fé, perseverando na fé. E essa fé em Jesus Cristo. E eu quero convidar você sobre isso. Você já parou para pensar e se perguntar por que eu preciso crer em Jesus? Por que eu tenho que me converter a Jesus? Porque Jesus pode me salvar. Porque Jesus é o único meio de salvação. Você já parou para entender isso? Você já parou para procurar compreender no seu entendimento, na sua consciência, a importância da salvação? O que é a salvação? Porque Jesus pode nos salvar? Você tem esse entendimento? Você está sendo instruído nessa realidade, com essa verdade, para você entender isso? Eu quero dizer uma coisa para vocês, que ninguém pode ir a Cristo verdadeiramente se não tiver a consciência da sua situação espiritual de condenação para se dirigir a Cristo buscando salvação. Ninguém pode ir a Cristo se não tiver a consciência da salvação. A salvação é a esperança que o homem tem em Cristo. Eu preciso de Jesus para ser salvo, para que ele me salve. Jesus veio a este mundo com uma finalidade: salvar. Salvar de quê? E por que ele pode salvar? Tudo isso, a sua fé tem que ser conhecedora desses fatos. Você tem que entender essa realidade para que você não venha se levar por outros caminhos, como hoje muitos estão vivendo achando que é salvo. Não estão crendo em Jesus como suficiente para a sua salvação, para a sua vida de reconciliação com Deus. Muitos estão buscando o cumprimento da salvação dentro das tarefas, dos cerimoniais, das práticas de vida religiosa, cumprindo ordenanças e observações dentro das instituições, porque assim adicionam outros meios para a salvação. Porque assim, dentro das religiões, o mérito da cruz de Cristo é tirado, é colocado, é adicionado outros meios, além do único meio exclusivo de salvação que é Jesus. Dentro das religiões, o povo está sendo instruído que não basta só crer em Jesus. O homem tem que ser salvo, sim, crendo em Jesus, que ele é o Salvador. Mas se não cumprir o adicional da religião, não pode ser salvo. Mas se não cumprir o cerimonial da religião, não pode ser salvo. Mas se não tiver fiel, praticante, devoto, dentro da religião, da instituição, cumprindo as ordens, os mandos e as obrigações, não pode ser salvo. Então estão adicionando, estão tirando a exclusividade do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Cristo assumiu o nosso lugar para nos salvar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele fomos sarados, curados da nossa enfermidade maldita do pecado, que nos levava à sentença da morte eterna. Jesus, ele cumpriu toda a exigência que Deus requer do homem para justificá-lo. Está em Cristo. E quando a gente crê em Jesus, Deus imputa em nós. É imputado em nós a justiça de Cristo, a santidade de Cristo. Para que sejamos aceitos por Deus, é preciso a nossa fé em Jesus, para que automaticamente, por meio da fé, sejamos justificados. É o que disse Paulo. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, na carta de Paulo aos Romanos, sobre a justificação. Romanos capítulo 3, vamos ler o versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. O homem não é justificado pela lei. A lei apenas testemunhava. Aquele que seria o justificador
que iria justificar o homem. A lei testemunha de Cristo. Aprendam isso. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Ela é para todos, mas só é validada sobre todo aquele que crê. Deus oferece a todo o meio de salvação, o meio de justificação. Agora só vai receber quem crer. É condicional ao crer. Quem não crê permanece com a culpa do pecado, condenado pelo pecado. Mas olha o que Paulo vai dizer, Romanos capítulo 3, versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Ela é para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. É preciso crer em Jesus. Não importa a cultura, a religião, a nação. Não há diferença. Todos estão na mesma situação. Precisando da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Essa graça, esse amor, essa misericórdia é Jesus. O homem precisa crer em Jesus por uma necessidade de salvação. Não é uma questão de opção religiosa. Não é uma questão de sair dessa ou ir para aquela religião. É uma questão de sair da condenação. É uma questão de ser livre da maldição. É uma questão de sair de uma situação terrível que o homem está diante de Deus e ir para outra confortável diante de Deus. Isso só pode acontecer verdadeiramente na vida de um indivíduo se crê em Jesus. Foi Jesus quem disse isso lá em João capítulo 5, versículo 24. Olha a importância de você entender a palavra do Senhor. João capítulo 5, versículo 24, Jesus vai dizer assim: quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vamos entender agora o que Jesus está dizendo aí. Que ensinamento é esse que Jesus está trazendo, que nós precisamos entender, irmãos, para não ser levado pelo engano e pela mentira. Nós precisamos aprender de Cristo. Tudo que Jesus ensinou. Jesus vai dizer, João 5, 24. Quem ouve a minha palavra. O que Jesus pregava era o Evangelho. O homem só vai ser salvo se crer no Evangelho. Jesus vai dizer, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou. O homem, para crer em Deus, tem que ouvir a palavra de Cristo. Quando o homem ouve a palavra de Cristo, ele crê em Deus. Ele crê que Jesus veio do Pai, que a verdade de Deus é Jesus. Ele crê que em Jesus ele tem a ligação com o Pai, porque Jesus ensinou isso. Então Jesus vai dizer, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, olha o que Jesus diz, tem a vida eterna. Isso está no presente. Ter é presente. Isso significa que o homem que não creu em Jesus ainda não tem a vida eterna. O homem só passa a ter a vida eterna quando crer em Jesus. É para isso que nós precisamos crer em Jesus. João 6,47, Jesus vai dizer, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, essa é a necessidade que todo ser humano tem de crer em Jesus para obter a vida eterna. Mas, irmão Elton, então, o que é a vida eterna? Para que eu preciso da vida eterna? Por que eu preciso crer em Jesus para a vida eterna? Sabe por quê? Eu vou te ensinar, se até hoje não te ensinaram isso. Eu vou te mostrar o que a Bíblia aqui nos ensina. Eu vou te transmitir o ensinamento de Cristo. Sabe o que acontece? Na vida de todo ser humano, já está julgado. A humanidade já está dentro de uma condenação. A humanidade já foi julgada culpada e sentenciada pelo tribunal divino. A palavra de Deus vai dizer, lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. A palavra de Deus, lá em Salmos 14, 3, vai dizer que todos se desviaram de Deus e se tornaram imundos. A imundícia do pecado. Sentenciado ao juízo de Deus. Só pode ser mudada essa situação se o homem crê em Jesus. Mas olha o que Jesus vai dizer lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3,
versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, olha o que Jesus vai dizer, irmãos, é as palavras de Cristo que eu estou aqui transmitindo para você. Eu estou levando o ensinamento de Jesus, irmão. Não é de linha pensamento de nenhuma igreja, de nenhum teólogo, de nenhuma religião. É o ensino de Cristo, como cristão que eu sou. Eu prego a doutrina de Cristo. Olha o que Jesus vai dizer em João, capítulo 3, versículo 18. Isso aqui é muito importante o homem crer, irmãos. Tem gente que tira a originalidade, o que a palavra está revelando, está falando, e coloca outra interpretação, levando o povo à maldição, tirando o povo do conhecimento daquilo que a palavra está nos revelando. Olha o que Jesus vai dizer. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já permanece condenado. O homem, ele não precisa fazer nada para ir ao inferno, para receber a condenação. O homem já está na condenação. Está sentenciado depois da morte seguir ao juízo. Hebreus 9, 27. É aí que entra a nossa necessidade de Jesus Cristo. É Ele que nos livra do juízo eterno. Olha o que ele vai dizer agora no mesmo texto de João, capítulo 5, versículo 24. Quem crê nele tem a vida eterna. Aí Jesus vai dizer agora, não entrará em condenação. Esse não entrará está no futuro. O homem está destinado ao juízo. Ele vai ao juízo. Como diz Hebreus 9, 27. Está ordenado aos homens morrer uma só vez e depois disso seguir ao juízo. Porque o homem está julgado já ao juízo eterno. Jesus veio com essa finalidade. Ele disse, lá em Lucas 19:10, eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido, entrado em juízo e condenação. Jesus vai dizer, lá em João 3,17, que ele veio não foi para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, porque o mundo, a humanidade, todo ser humano já está condenado. Ele veio com essa finalidade, salvar. Essa é a nossa necessidade de crer em Jesus. Então Jesus vai dizer, quem crê nele não entrará em condenação. Isso está no futuro, a partir da morte do ser que parte deste mundo, se não creu em Jesus, ele segue ao juízo. Ele vai à condenação. É o que está escrito lá em Romanos, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. Juízo eterno. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Jesus. Não tem nenhum outro lugar. Não tem nenhum outro meio nem alvo. O lugar para você estar para ser salvo é Jesus. Não é nessa nem naquela religião ou igreja. É em Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Jesus. Então, eis a necessidade, eis a importância da nossa fé. Por que precisamos de Jesus? Para que a gente seja livre e salvo da condenação. Essa condenação, só Jesus é quem pode nos salvar. Jesus vai dizer, quem crê nele não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha o que Jesus vai dizer agora, terminando esse versículo de João 5:24. Passou da morte para a vida. Olha o que acontece no indivíduo que crê em Jesus. Morte fala de separação. Vida fala de comunhão. O homem sem Jesus, ele está separado de Deus. Faça o que fizer. Está no mundo sem Deus. Não faz parte do povo de Deus nem da promessa. Está perdido nesse mundo. É o que está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 11 e o 12. Dá uma lidinha lá. A situação do homem sem Jesus. Mas quando ele crê em Jesus, olha o que Jesus diz. Passou da morte, ou seja, ele está morto, separado de Deus, ele sai dessa condição e vem para a vida. Vida fala de comunhão. Ele, quando crê em Jesus, ele agora é reconciliado. Ele agora está em comunhão com Deus. Ele agora está fazendo parte do povo de Deus. Está incluso na promessa. Está dentro da comunhão da vida com Deus, por meio de Cristo. Não é por meio de nenhum conceito religioso, nem de vida religiosa, nem de religião ou igreja alguma. É por meio de Cristo. Por que, irmão Wellington, o senhor está sempre falando sobre religião, sobre igreja, sobre essa questão de vida religiosa?
Porque o diabo, ele colocou essa mentira na mente do povo. Isso vem há séculos. O diabo levando muitos para o inferno com essa mentira da religião. Por onde o povo entende que vai chegar a Deus. Por onde o povo entende que é o caminho, o lugar para estar em Deus. Aonde o povo dedica a sua vida, consagra a sua vida, coloca sua vida na dependência de uma vida religiosa dentro de uma instituição como se fosse para Deus. O diabo vem tirando muitas almas da direção de Deus, levando para o inferno, dentro do conceito, do entendimento da vida na religião. A religião é uma das portas do inferno que o diabo colocou para tirar o povo da porta do céu, da vida com Deus. O caminho para o homem chegar a Deus, o caminho para o homem viver com Deus, o caminho para o homem estar em Deus, o lugar onde o homem deve estar em Deus, não é nenhuma religião, como ensina os líderes das religiões, do sistema religioso, de cada denominação e cada instituição religiosa. Todos eles ensinam essa mentira para o povo. Todos eles focam a vida do povo com Deus centralizada dentro das religiões, com as obrigações, com as ordenanças, com as tarefas, cumprindo tudo aquilo que a religião impõe como se fosse de Deus. Essa é uma estratégia do diabo que tira o povo da verdade. É por isso que eu estou sempre levando esclarecimento e mostrando para o povo esse ponto escuro, esse ponto de trevas, essa mentira, esclarecendo com a verdade. Jesus, ele vem e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele diz, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vós. Jesus, ele diz, vocês serão meus discípulos se guardar a minha palavra. Vocês estarão firmados se estiver ouvindo e praticando a minha palavra. Jesus, ele diz, quem guardar a minha palavra, esse é quem vai estar no reino de Deus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Aquele que ouve e faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então a vida com Deus é centralizada na palavra, em Jesus. Mas o que é que a religião ensina para o povo? O povo é escravo dependente com as suas vidas consagradas, centralizadas no viver como se fosse para Deus, aonde? É em Cristo na palavra? Não. Se tem uma coisa que o povo não faz, é examinar a palavra para viver por ela. Onde é que o povo tem centralizado suas vidas? Nas obrigações, nas tarefas, nos rituais, nos cerimoniais, nos trabalhos, nas obrigações, nas ordenanças, nas metas de trabalho, de vida, de cumprir devoções religiosas dentro das religiões. Como se isso fosse a vida com Deus. Como se isso fosse a obra de Deus. Como se isso fosse o meio. Fosse o centro da vida com Deus. É ou não é que essa humanidade vive? Não importa qual seja o sistema religioso. Todos que estão dentro da religião, dominado pelo sistema, vivendo uma vida de fé em Deus a preceitos dos homens e não de Deus, estão perdidos, irmãos. É por isso que eu sempre falo de igreja, religião, que estão conduzindo o erro para o povo viver como se fosse a verdade de Deus. Estão conduzindo o povo na mentira. Estão levando o povo ao anátema. Uma fé vã. Sacrifícios e muitos sacrifícios de tolo. Onde o povo prioriza suas vidas dentro dos rituais, dos cultos, das obrigações, das cerimônias, da presença, do ajuntamento, das determinações, dos fardos e julgos pesados que os homens colocam dentro das instituições para o povo viver e se submeter praticando como se fosse para Deus. Meus irmãos, vamos conhecer a verdade para ser liberto. Eis a nossa necessidade de conhecer essa verdade. Essa verdade é Jesus o que ele ensinou. E ele vai dizer que a nossa necessidade de crer nele é para ter a vida eterna. Não entrar em condenação e sair da condição de morto, separado de Deus e vindo à vida com Deus, à comunhão com Deus. Quantos estão mortos com o nome de que vivem? O diabo por muito tempo, por muitos séculos, tem prendido as pessoas na religião. Todas as guerras do mundo é por meio da religião. Todas as separações do mundo é por causa da religião. Esse indivíduo dessa religião não se comunica com esse dessa religião. Esse indivíduo dessa religião se coloca detentor da verdade porque o centro da vida com Deus é a religião dele. O outro não é. Cada um defende valores e princípios que causa da sua religião.
Cada um, a verdade de Deus que prevalece é o que eles aprendem nas religiões. Cada um defende e vive como verdade de Deus o que ensina as suas religiões. Se todos tivessem a prudência e fossem examinar a palavra e aprender de Jesus, não tinha essas divisões religiosas. Todos estavam unânimes, numa só fé, seguindo um só Senhor, com uma só esperança, batizado num só batismo, fazendo parte de um só corpo, guiado pelo um mesmo Espírito, não divergindo, não entrando em competição, porque não estão guiados pela cabeça que é Cristo. A nossa maior necessidade de Jesus é para a gente ser liberto, estar na salvação de Deus, fazer parte da promessa de Deus. Jesus vai dizer isso. Quem crê nele tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Sabe por quê, meus irmãos? Existem tantas divisões porque se criaram para deturpar, confundir, trazer confusão na mente do povo. Se criaram muitas religiões que cada um apresenta um caminho que diz que é o verdadeiro de Deus. Foi levantado, isso inspirado por Satanás, usando homens para trazer esses caminhos, esses conceitos. Cada uma se denomina o caminho de Deus, o lugar verdadeiro, para o povo estar para encontrar Deus. Uma desfaz da outra. Todas elas se denominam a detentora da verdade. Todas as religiões exclusivam Deus dentro de suas instituições. Sabe o que acontece, meus amados irmãos? E com isso, muitos ficam na dúvida, perdidos da verdade. Porque Jesus, em canto nenhum, mandou ninguém procurar nenhuma religião ou igreja verdadeira para estar nela servindo a Deus. Para estar nela como se estivesse em Deus. Não foi essa a direção que Jesus nos deu. A direção que Jesus nos deu, o lugar que Jesus nos orientou aí, para estar em Deus, para estar nele, na promessa, garantido, com a vida protegida, guardada na promessa de Deus, foi nele. Ele não mandou ninguém ir a nenhum lugar. Ele não apresentou e nem criou, nem estabeleceu na terra nenhuma religião verdadeira como um meio para você estar em Deus. Ele sempre estava pregando e convidando o povo a vir a ele, a crer nele, a estar nele, como caminho, verdade, a vida, a porta. Ele mandou aprender dele, seguir o exemplo dele, firmado na palavra dele. Em canto nenhum, Jesus mandou alguém procurar alguma igreja ou religião verdadeira para estar dentro dela, como se fosse a verdade. O que Jesus ensinou foi que nós precisamos conhecer a verdade. Essa verdade é Jesus. Nós não precisamos nem devemos buscar nenhuma igreja ou religião verdadeira. Jesus mandou crer na verdade, conhecer a verdade. Por onde somos libertos, estamos na presença de Deus, guardado e protegido para a vida eterna com Ele. Quando estamos na verdade, e para estar na verdade, é preciso conhecer a verdade. Ninguém pode estar na verdade se não conhecer a verdade. Como eu vou me proteger da mentira se eu não conheço a verdade? Então, vem o diabo e traz esses caminhos, colocando um bocado de caminho para confundir o homem do caminho que leva verdadeiramente o homem a Deus. E aí a gente vê que isso o diabo faz, levantando homens para criar conceitos religiosos e fundar instituições religiosas. E cada um funda uma. Cada um estabelece a sua como regra, norma, princípios, verdade de Deus. Cada um estabelece sua religião, seus conceitos e princípios religiosos como a verdade de Deus, se colocando como detentora da verdade, exclusivizando Deus. O homem só pode ter vida com Deus se tiver em tal instituição. Isso é uma estratégia do diabo. Deixa eu trazer uma informação para vocês aqui, para vocês conhecerem. Constantino, no século III, escuta isso, irmãos. Preste atenção no que eu estou falando, vai analisar o conteúdo, vai buscar examinar, buscar informação daquilo que você precisa conhecer. Escuta isso que eu vou dizer. Olha a estratégia do diabo, por onde ele colocou uma direção para desviar os cristãos da fé, para desviar os discípulos de Cristo da direção de Cristo. E muitos se perderam porque não foram prudentes, não guardaram a palavra, não se manteram fiel a Cristo pela sua palavra. Se deixaram levar pela influência dos homens, seguindo os preceitos dos homens e abandonaram a fidelidade a Cristo, seguindo doutrina de homens e não de Deus.
O homem só pode ser fiel a Deus, fiel a Cristo, se ele guardar e ser prudente a doutrina de Cristo, por onde ele é salvo. E no século III, diante de tantos imperadores que tinham se levantado, como Diocleciano, Nero, Domicianos e outros imperadores que colocaram grandes perseguições para os cristãos, se levanta agora no século III um imperador chamado Constantino. Constantino foi um imperador que teve uma visão política e foi muito sutil para poder ganhar a confiança e a direção dos cristãos. E ele via que era um povo grande. Ele via que era um povo que tinha uma grande quantidade. E Constantino, dentro de uma visão política, ele quis ganhar esse povo para ele. E Constantino, através do imperador Constantino, a perseguição aos cristãos, ela cessa. Constantino agora pega a fé em Cristo e transforma numa religião. Ele agora transforma a religião católica romana como religião cristã. O cristianismo agora foi formado em uma religião. Foi aí que foi desviado muitos da fé, quando pegou o cristianismo e fez uma religião cristã. Porque Cristo não é uma religião. Cristo não é uma vida seguindo uma religião cristã. Cristo é o nosso guia a quem nós devemos estar servindo, não é dentro de nenhuma religião. Mas, escuta essa informação que eu estou levando para você. Pela graça de Deus. Constantino vem com um golpe político, com uma visão política, aliás, para ganhar a confiança dos cristãos, que era um povo grande. Ele declara a religião oficial de Roma, o cristianismo. É aí que surge essa ideia de religião cristã. A religião católica é a religião cristã. Não existe isso. Jesus não deixou religião cristã. Jesus não deixou igreja de Cristo, instituição. Aí Constantino aplica essa ideia, esse argumento, essa astúcia do inferno para desviar muitos da fé. Ele declara o cristianismo como a religião oficial de Roma. Agora os cristãos deixaram de seguir a Cristo pela sua palavra para viver uma religião cristã, dentro de dogmas, de regras, de credos, de ordenança, de obrigação, como se fosse para Deus. O caminho agora foi desviado. E muitos dos cristãos nesse período de Constantino abandonou a fé em Cristo e se colocaram agora como propriedade, como negócio do sistema católico romano, que deu o nome de religião cristã. E agora estabelece a casa de Deus, a igreja de Deus, a católica romana. É a partir daí que se cria essa mentira do inferno, que tem prendido muita gente dentro desses ambientes religiosos, como casa de Deus, igreja de Deus. Os cristãos não viviam dentro de casa de Deus. Os cristãos verdadeiros não viviam dentro de igreja de Deus. Os cristãos verdadeiros eram a casa de Deus. Os cristãos verdadeiros que estão em Cristo é a igreja de Deus. Eles não viviam dentro de um sistema. E a partir de Constantino, os cristãos, muitos apostataram da fé. Mas outros permaneceram fiéis a Cristo. Não aderiram ao sistema católico romano e não se tornaram propriedade da instituição católica romana. Dentro de uma igreja como se fosse para Deus. Eles permaneceram com a fé em Cristo. A partir daí vem uma perseguição. A história vai contar isso. Mas a partir daí criou-se agora essa ideia, esse conceito de igreja de Deus, instituição. Aí Constantino fundou a religião cristã dentro do sistema católico romano. Aí o sistema religioso, onde centraliza a salvação, onde centraliza uma vida com Deus, não é em Cristo agora, é dentro da instituição. Constantino funda o sistema religioso igreja cristã no catolicismo romano. Aí vem agora no século XVI, um homem chamado Lutero, que sai do sistema católico romano e funda a igreja luterana. E agora, depois vem Calvino, que sai do luteranismo e funda a igreja presbiteriana. Calvino com John Cox fundou a igreja presbiteriana. E aí vem agora da igreja presbiteriana Henrique VIII e cria a igreja anglicana. E agora vem John Wesley,
cria a igreja metodista. E agora vem Joseph Smith, cria a igreja dos mormons. Depois vem John Smith e funda a igreja batista. Agora vem William Miller e funda a igreja adventista. E vem Charles Taze Russell e funda o sistema religioso Testemunho de Jeová. E a partir daí, o diabo começou a levantar homens para criar igreja, para criar denominação, para criar instituição, para levar o povo a entender que vão ter vida com Deus dentro dessas instituições religiosas criadas pelos homens. E aí os homens se perderam do caminho de Deus. Deixaram de buscar uma vida com Deus no caminho que é Cristo para ser preso, negócio, escravo, dominado pelos homens dentro de igreja, instituição, aonde são propriedade desse sistema religioso. Você está entendendo a informação que eu estou levando para você? Você está analisando com cuidado, com humildade, para entender isso aí. Isso é muito sério, irmão. Se tua mente estiver aberta, tu vai entender a realidade da mentira do diabo que você pode estar dentro dela preso. Eu estava. Eu saí porque conheci a verdade. Eu não sou mais propriedade de nenhuma igreja evangélica, nem católica, nem espírita. Eu não sou propriedade de nenhum sistema religioso, de nenhuma denominação religiosa. Eu não estou com a minha vida em devoção a viver como se fosse para Deus, dentro de nenhuma igreja ou instituição religiosa fundada pelo homem. A minha vida está em Cristo. Eu, como igreja, tenho que estar devoto, praticante, fundado, alicerçado em Cristo, na palavra dele. O meu entendimento não me leva mais a estar dentro de nenhum ambiente como casa de Deus, porque o meu entendimento está iluminado pela verdade, que casa de Deus sou eu. O meu entendimento não me leva mais a estar em nenhum lugar buscando adorar a Deus, como ensina nas religiões, porque eu conheci a verdade, e o lugar de adoração a Deus não é em templo, nem em monte, nem em canto algum. É na minha vida, no meu viver. Eu sou o templo, eu sou o altar, eu sou o lugar de adoração para adorar a Deus em todo o tempo, toda hora, no meu viver, na minha vida. Porque hoje eu estou livre do sistema da vida escravizada, dependente, dentro de uma igreja ou uma instituição, porque eu conheci a verdade. Hoje, eu não fico mais preso para poder ter a minha salvação dentro de uma instituição, cumprindo regra, norma, vivendo cerimonial, dentro daquilo que o homem diz, que se eu não estiver ali, eu não estou salvo, estou desviado, eu não estou mais preso dentro dessa mentira, porque eu conheci a verdade e sei que eu só posso me desviar da salvação se eu abandonar o meu compromisso com Cristo, a minha fé em Cristo e não se guiar mais pela palavra de Cristo. Não é dentro de nenhuma igreja, cumprindo as ordens, as obrigações e ordenança que o homem determina dentro das instituições religiosas. Hoje eu conheci a verdade. Hoje eu não me gloreio dentro de nenhum sacrifício ritual, dentro de nenhuma obra, de nada que eu faço diante de Deus. Hoje eu me gloreio em Cristo, porque eu sei que é por Ele que eu sou justificado, santificado, reconciliado. É por Jesus que eu sou salvo e é por Ele que eu estou na presença de Deus. Não é por meio de canto algum. Sabe por quê, irmão? Porque eu conheci a verdade, meus irmãos. Foi o que Jesus disse. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos milhões e milhões de pessoas estão presas na tradição religiosa, nas instituições religiosas? E o pior de tudo, estão dentro da mentira, pensando que estão na verdade. Estão perdidos de Deus, pensando que estão caminhando com Deus. Estão mortos, separados de Deus, pensando que estão vivos em comunhão com Deus. Estão adorando a Deus em vão, com uma fé vã e reprovada, pensando que Deus está recebendo esse sacrifício que fazem dentro da religião. Não é sacrifício que Deus quer. Deus quer fé, conhecimento, para estar na presença dele com entendimento. É isso que Deus quer de nós. E essa fé e esse conhecimento é em Cristo, por Cristo, para que estejamos em Deus. Então, meus amados irmãos, se a gente não tiver esse entendimento, fica difícil uma vida com Deus. Aliás, não tem como ter vida com Deus. Vida com Deus não é por meio de nenhuma situação que o homem crie, viva ou pratique para estar em Deus. Vida com Deus é pelo mérito do sacrifício de Cristo. O único caminho que Deus deixou para o homem seguir e ter a vida com Ele é Jesus Cristo. Não é nenhuma vida de devoção religiosa, seja qual for a religião. É isso que o povo precisa ouvir. O povo precisa ser instruído nessa verdade. Os apóstolos,
Eles não pregavam isso que hoje o povo é ensinado dentro das pregações dos homens que diz que são ungidos, ministros de Deus. Os apóstolos não estavam preocupados em juntar a multidão para fazer show de sobrenatural. Os apóstolos não estavam preocupados em fazer show de visão, de revelação, de profecia, de que Deus está dizendo, está revelando. Os apóstolos não se preocupavam, não estavam no meio do povo ensinando ninguém a fazer campanha, pacto, voto, de marcha, de chave, de porta, nenhum desses rituais que hoje o povo vive, sendo instruído a praticar por esses homens que estão aí, dentro dessas igrejas dizendo que são de Deus, tirando o povo da verdadeira fé, levando o povo ao anátema, levando o povo a viver paganismo, dentro desses movimentos rituais, onde o povo está embriagado, manifestado, perdido do entendimento, sem nenhuma lógica do que estão vivendo para uma vida de fé racional com Deus. Os apóstolos nunca centralizaram o seu sermão para trazer o povo a uma vida de submissão dentro de nenhuma igreja, nenhuma instituição religiosa. Os apóstolos não pregaram isso. Os apóstolos não centralizavam a vida do povo dentro de igreja. Era em Cristo e na palavra de Cristo. Os apóstolos nunca tomaram autoridade para si diante do povo. Os apóstolos nunca quiseram dominar o povo porque eram ungidos de Deus. Eles nunca disseram isso. Os apóstolos estavam preocupados em fazer o povo estar submisso a Cristo, que é o único Senhor da igreja. É a cabeça única da igreja, a quem todos nós devemos seguir. Não importa se é apóstolo, profeta, pastor, todos são membros. Cabeça é um só, é uma só. E essa cabeça é Jesus. Os apóstolos nunca cobraram dos irmãos autoridade sobre eles. Não, eu sou de Deus, eu sou autoridade, eu sou ungido. Vocês têm que me obedecer para que a bênção de Deus venha sobre vocês. Nenhum dos apóstolos nunca disseram isso, nunca pregaram isso, nunca tiveram a ousadia de dizer que eles eram o canal de Deus para a igreja. Que eles eram a autoridade de Deus para a igreja. Os apóstolos nunca tiveram essa ousadia, porque isso é usurpar a autoridade, o senhorio de Cristo. A igreja tem que ser levada à submissão a Cristo, não é a nenhum líder religioso. E esse líder religioso tem que ser vigiado, tem que observar o que ele prega. Se ele não está pregando a doutrina de Cristo, a igreja tem que reprová-lo, tem que corrigi-lo, tem que repreendê-lo. A igreja não pode ouvir e nem receber heresia. Mas o que é que hoje eles cobram? Não questione. Não pode usar o senso crítico. Não pode se levantar contra o ungido. Tem que dar glória e dizer amém a tudo que os homens dizem, porque eles dizem que eles são o canal de Deus. E o povo só é abençoado por eles. Ó, sob a submissão de obediência a eles. Os apóstolos nunca ensinaram isso, irmãos. O que eu estou aqui ministrando, informando a vocês, o esclarecimento que eu estou levando, irmão, isso é mais valioso do que ouro. Isso é muito difícil você ouvir uma instrução para corrigir você, para iluminar a tua mente dentro de alguma igreja dessa. É muito difícil você ouvir isso, porque eles não estão compromissados com o reino de Deus. Eles não estão preocupados em transmitir esse conhecimento para vocês. O que eles querem é manter vocês no cabresto dele, no domínio deles, dentro das instituições dele, servindo ao reino deles, com a mentira de que é para Deus. Cuidado! O homem de Deus tem que levar o povo a Deus. O homem de Deus tem que mostrar o caminho para o povo a Deus. O homem de Deus tem que mostrar o lugar que o povo tem que estar para estar em Deus. O homem de Deus tem que levar o povo à submissão a Cristo. Ele é o caminho, ele é o lugar, ele é a direção que o povo tem que seguir. Ele é o Senhor da igreja, a quem todos têm que submeter, seja quem pregue ou quem ouve, todos são servos. Não há maior e nem menor entre nós. Não há quem tenha mais autoridade de Deus ou menos. Entre nós, todos somos iguais. Todos são membros que têm que estar submissos à única cabeça deste corpo, que é a igreja de Deus, e a cabeça é Cristo. E nós que estamos em Cristo, somos os membros que formam esse corpo, a igreja de Deus. Os apóstolos nunca dirigiu ninguém a nenhuma instituição religiosa. Os apóstolos não mistificavam lugar, não mistificavam culto,
não colocava o poder de Deus através de campanha, de pacto, de voto, de objeto, de rosa ungida, de sal grosso, de água benta, de crucifixo, de rosário, de penitência, de flagelo. Os apóstolos nunca colocaram essa direção para os irmãos viverem. Os apóstolos estavam sempre ensinando os irmãos para manter a fé em Cristo. Por ele somos mais que vencedores. Por ele já somos vitoriosos. Por ele já estamos na bênção e na graça de Deus. Não é através de nenhum ritual, de cerimonial, de nenhuma obrigação, sacrifício religioso. A graça de Deus nas nossas vidas, ela já é real e verdadeira quando estamos em Cristo. Essa é a necessidade que temos de crer em Jesus. E para crer nele, tem que ouvir dele, tem que aprender dele, para se converter a ele. Como vão crer naquele de quem não ouviram? Como vão ouvir se não há quem pregue? Se não estão pregando o evangelho, se não estão pregando a Cristo, o povo está vivendo tudo dentro da observação religiosa, menos a vida em Cristo, porque não estão tendo conhecimento de Cristo. E é isso que eu quero que você entenda. Não importa qual é a tua denominação, é fundada de homem, não é de Deus. Não tem casa de Deus, essa ou aquela denominação. Casa de Deus somos nós. Foi Jesus quem disse isso, que ele e o Pai, ele vinha e habitaria, não era em nenhuma igreja religião, era em nós. João 14, 23. Era em nós. E o apóstolo Paulo, lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, vai dizer que nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não é em nenhum ambiente. O próprio Jesus vai dizer que o lugar de adorar a Deus não é em nenhum templo, que era o templo de Jerusalém. Não é em nenhum lugar, que era o Monte Samaria. Não é em nenhuma casa que diz que é a casa de Deus. Deus é Espírito e tem que ser adorado em Espírito e em verdade. Na nossa vida, no nosso viver, guiado pelo Espírito Santo, pela palavra dele. Não tem adoração a Deus sem estar guiado pelo Espírito Santo e sem estar na palavra dele. O verdadeiro adorador é aquele que verdadeiramente nasceu de novo, da água e do Espírito. Esse é o verdadeiro adorador, que leva para Deus, adorando verdadeiramente a ele, com entendimento, justificado, reconciliado com Deus, porque está em Cristo, nascido de novo. Esse é o verdadeiro adorador. Então, meus amados irmãos, é preciso entender a nossa necessidade de Jesus. Tudo que nós precisamos de Deus é por Cristo, em Cristo. Sem Jesus, ninguém tem a vida eterna. Sem Jesus, não tem descanso na alma. Sem Jesus, não tem livramento da condenação. Porque foi para essa finalidade que Jesus Cristo, nosso Salvador, não só o nosso, mas de todo mundo, veio para nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus, por onde nós temos o pecado remido, somos justificados, santificados para a vida em comunhão com Deus. Porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Essa santificação na minha vida é Cristo que me santifica. Eu tenho que me santificar em Cristo, não é na minha vida religiosa, de vida de usos e costume e de formalidade religiosa. A minha vida de santificação é em Cristo, guardando e praticando a palavra dele. Aí eu estou santificando a minha vida. E que Deus abençoe a vocês que estão recebendo essa instrução. Quero informar a vocês aqui agora. Esse é o meu objetivo. Eu sei que essa ministração não agrada a multidão. Porque a multidão não está preocupada no conhecimento de Deus. A multidão está atrás das suas necessidades resolvidas por Deus aqui nesta vida. Eles querem o peixe e o pão, as bênçãos materiais. Eles querem que Deus resolva para eles as necessidades desta vida. Eles não estão atrás de reconciliação com Deus. Eles não estão preocupados em conceito de vida eterna. Eles não querem saber de salvação, de estar com Deus, para Deus dar a ele o perdão. Eles querem saber de que Deus dê a ele o que eles querem. Vitória, bênção, prosperidade, resolver problema nesta vida. Mas os poucos que ouvem a palavra e crê, vão a Jesus pela vida eterna. Foi Jesus quem disse isso, repreendendo a multidão que estava seguindo a ele só por causa dos milagres, só por causa da satisfação
daquilo que Jesus operava para que eles pudessem estar satisfeitos. Não estavam com o propósito de buscar a Cristo pela vida com Deus, pela comunhão com Deus. Não creram em Jesus dentro daquilo que tinha que crer. E aí Jesus vai dizer: vocês me seguem, não é pelo sinal que viram, mas é pelo pão que perece. Me sigam pela vida eterna. E aí Jesus começa a repreender. Sabe o que acontece dentro desse contexto? Diz o texto lá em João capítulo 6, versículo 60, que muitos já não estavam mais querendo andar com Jesus. Muitos dos seus discípulos não gostaram do sermão de Jesus e disseram: duro é este teu sermão. E voltaram, não andaram mais com Jesus. Sabe o que acontece dentro desse contexto? Só ficaram os discípulos, os 12. Jesus agora se vira para eles e adverte eles também. Escolham logo o que vocês querem. Vocês também vão querer me abandonar? Olha o que Pedro vai dizer. Está lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículos 67 e 68. Pedro vai dizer assim: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Pedro disse: Senhor, nós estamos te seguindo porque nós cremos na vida eterna. Nós cremos naquilo que tu veio para nos dar. Nós cremos no amor de Deus que enviou-te para nos salvar. E nós estamos te seguindo pela salvação. Não é pelas coisas deste mundo. Foi isso que Pedro disse a Jesus. Nós estamos te seguindo, Senhor, pela vida eterna. Eu preciso fazer o bom combate da minha fé. Eu preciso ser fiel até a morte. Eu preciso perseverar até o fim. Eu preciso cuidar de mim e da doutrina de Cristo, para que eu não venha me desviar da salvação, para que eu não venha ser levado por vento de doutrina, para que eu não venha ser desviado da fé, seguindo doutrina de demônios, para que eu não venha ser formado em heresia de perdição, para que eu não venha ser negócio de homem dentro de instituição. Eu preciso guardar até a morte e ser fiel à palavra do Senhor, para que ninguém tome o que eu já tenho ganho. Eu preciso combater o bom combate da fé. Eu preciso ter paciência na tribulação, me alegrando na esperança, perseverando em oração, sabendo que em Jesus eu já sou mais que vencedor, já estou na vitória. Eu não preciso de campanha de libertação, de campanha de vitória, de campanha de prosperidade. Eu não preciso de nenhum desses recursos pagãos que o povo vive buscando e praticando dentro de igreja. Eu só preciso me manter firme e fiel a Jesus, porque já sou mais do que vencedor e tudo posso nele que me fortalece. É Jesus Cristo o meu alvo, a minha dependência de Deus, o meu alicerce, o meu fundamento, aonde eu estou com a garantia da salvação é em Jesus e não em nenhum lugar religioso. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Esse é o princípio para o homem receber de Deus a salvação. É crer e crer em Jesus. Porque está escrito lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 9, que ele morreu, foi consumado para ser a causa da eterna salvação. A causa da salvação não é guardar sábado. A causa da salvação não é ser batizado dentro de uma instituição religiosa pelo pastor, dentro de água. A causa da salvação não é dar dízimo, não é guardar sábado. A causa da salvação não é ser dentro daquela igreja. A causa da salvação é Jesus Cristo. E quem nele crê não será condenado. Quem crê nele será salvo. Ele é a causa da salvação. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Se você gostou dessa instrução, se essa instrução foi edificante para te dar o conhecimento da verdade de Deus, iluminando o teu entendimento, me visita lá no YouTube. São centenas de vídeos de instruções com vários temas e assuntos esclarecedor para você conhecer a verdade. Me visita também no Kawaii, no Instagram, aonde você vai ter uma seção de vídeos curtos, mas com a objetividade do ensino e da instrução. Objetiva e simples para te dar o conhecimento, para que você seja prudente e se mantenha fiel ao Senhor até a morte. Amém? Porque ainda há um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. A nossa necessidade de perseverar na fé é para que a gente não perca a esperança. Aguarda mais um pouquinho que o Senhor vai cumprir a sua promessa.
E bem-aventurado aqueles que permanecem perseverando na fé, para que sejam salvos. Amém? Não te desvia, cuida para que não caia. Você que está em pé, ser fiel até a morte. Cuida de ti e da doutrina. Não te deixa desviar do entendimento da verdade do Evangelho de Cristo, porque é esse o caminho da salvação. E Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 1 e o 2. Se os irmãos não permanecerem no Evangelho que ele pregou, os irmãos não poderiam ser salvos. Salvação é no Evangelho, crendo no Evangelho, andando pelo Evangelho, permanecendo no Evangelho. Sem a direção do Evangelho, ninguém pode ser salvo. Então, creia no Evangelho, persevere no Evangelho, para você estar nessa tão grande salvação. Porque Paulo vai dizer, Romanos capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e não há diferença. Quem crê será salvo. Jesus disse, quem não crê será condenado. Que Deus abençoe você e que você esteja crendo, convertendo-se a Cristo e andando por Ele, que é a verdade que nos liberta. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz, em nome de Jesus.